Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar acerca de um projeto da Rede Record de televisão que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, cujo dono é o senhor Edir Macedo. Esse projeto que é de fazer uma série e um filme falando sobre a Suzanne von Richthofen. Bom, sobre isso eu estarei falando aqui nesse vídeo. Antes, porém, deixe-me me apresentar às pessoas que não me conhecem ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos e tive acesso aos bastidores e à alta cúpula da instituição. Nos meus vídeos aqui nesse canal, eu relato tudo o que vi, tudo o que vivi e como sobrevivi para que hoje eu pudesse contar tudo. Bom, eu me lembro que assim que eu comecei a dar os meus primeiros passos na minha caminhada ministerial na Igreja Universal do Reino de Deus, eu era um pastor titular de uma igreja de aproximadamente uns 100 membros. Quando veio a ordem ou o anúncio, a divulgação de que a igreja iria adquirir a aquisição da Rede Record de televisão. Na época era uma TV falida, era uma TV antiga, uma das precursoras do Brasil, porém antiga. E não tinha audiência nenhuma, a sua grade de programação, e estava fundada em dívidas. E a igreja então na época comprou, me lembro como se fosse hoje, por 45 milhões. 45 milhões foi o valor que custou a Rede Record. Bom, então o objetivo naquela época, segundo o que foi anunciado e o discurso do Bispo Macedo, era que todos deveriam reunir o máximo de esforços para que conseguíssemos esse feito, comprar a Rede Record. Quando eu digo todos, membros, obreiros, jovens, auxiliares de pastores. Na época não haviam aí bispos, Bem, e aos pastores foi dada a seguinte ordem: olha, vocês não vão mais receber durante esse período a ajuda de custo ou o salário que vocês costumam receber. O salário que o pastor recebe para pagar conta de luz, conta de água, para pagar a escola dos filhos, para fazer as suas compras, para comprar o seu vestuário, enfim, eles não receberiam esse salário. Mas a igreja lhes daria mensalmente uma cesta básica, e com ela, aquele pastor iria se manter ou sobreviver, ou tentar sobreviver com a sua família. Por que eu digo tentar sobreviver? Porque ninguém vive só do alimento, não é verdade? Nós não estamos na época do escambo, em que você pega 1 quilo de feijão, por exemplo, e você vai e troca por uma roupa, não é verdade? Que você vai e paga uma dívida com 1 quilo de feijão, embora o feijão tão caro como está nos últimos dias, não é verdade? R$12 1 quilo de feijão, olha, realmente caro. Então, você não compra, você não paga suas dívidas com feijão, não é verdade? Mas os pastores, eles tiveram que aceitar, porque na Igreja Universal, eu volto a dizer, nós não tínhamos opção de escolha. Vinha a ordem e nós obedecíamos, Claro que essa ordem vinha em forma de um anúncio da igreja, e na teoria se dizia, olha, se você quiser, mas se não quiser, não precisa. Porém, ai daquele pastor que se recusasse a aceitar. Ele sofria várias represárias. Eu me lembro de uma certa ocasião em que foi colocado um plano de saúde para os pastores, onde os pastores, era descontado em conta dos pastores aquele valor do plano de saúde. E tinha ali um cartão prata,
tinha um outro que era gold, que era ouro, tá? Os bispos tinham lá um cartão ouro. Eu tinha um plano de saúde desse, cartão ouro. Já os pastores tinham ali não sei como é o nome que chamava, mas era tipo um life, tá? Era da cor prata. E cada um tinha lá os seus privilégios. Mas eu lembro que na época isso era uma imposição, tá? E os pastores não tinham direito de escolher se aceitavam, se não aceitavam, certo? Na teoria, sim. Mas se aquele pastor não aceitasse, então logo aquele pastor começava a ser analisado e avaliado pela instituição, como alguém que estava fora do espírito. Lá era assim. Se você discordasse de alguma coisa, você estava fora do espírito. Você não estava no espírito da igreja. Então, como confiar uma igreja grande, com grandes responsabilidades, nas mãos de alguém não confiável? Então, logo aquele pastor era colocado ali de lado, escanteio na geladeira, tá? Então, ele tinha que aceitar. Aí você disse, mas o pastor não precisa de um plano de saúde para sua família? Sim, mas depende do quanto custa por mês aquele plano de saúde e do que ele oferece. Porque é dureza você pagar um plano de saúde, tá? Por um valor absurdo e que não lhe oferece nada. Você concorda comigo? Pois é. Então isso acontecia com os pastores. E o mesmo aconteceu na época da Record. Então foi dito aos pastores, só que na época da Record não foi dada essa opção de escolha. Nessa época do plano de saúde, sim. Mas nessa época da Record, não. Veio a ordem, a determinação e todos tinham que obedecer. Bom, quanto aos membros e obreiros, esses, eu lembro que na época tinham que dar o seu tudo que eles tinham. Então os casais, eles tinham que pegar as alianças, venderem as suas alianças. O casal pegava as duas alianças e colocavam ali no altar para que a igreja viesse reunir a maior quantidade possível de ouro ou de pedras, de diamantes que tivesse naquelas joias, para vender e transformar em dinheiro. Então as pessoas tinham que doar casas, tinham que doar automóveis, terrenos, propriedades, enfim, que elas tivessem, para comprar a TV Record. Eu me lembro como que todos naquela ocasião se dedicaram, se empenharam, tá? E esses esforços foram reunidos de fato. Prova disso é que foi possível a compra da Record. Mas tudo isso, todos nós fizemos naquela época, porque acreditávamos no senhor Edir Macedo, de que era para a compra da Record de fato, e que essa emissora seria uma emissora evangélica, uma emissora que pregasse a palavra de Deus, que fosse usada para a propagação, tá? Da palavra de Deus, a divulgação da palavra de Deus, tá? E isso foi o que nos motivou, foi o combustível que nos motivou. Só que os anos se passaram e eu não preciso falar para vocês o que tem sido a Rede Record de televisão, tá? Hoje não se sabe quem é pior, se a Globo ou se a Record. Quer a minha opinião? A Record é 1000% pior. E aí você pergunta por quê? Porque a Record foi comprada com o dinheiro, tá, do salário dos pastores, foi comprada a preço de muitos filhos de pastores passarem dificuldades e privações, foram compradas com as alianças, tá, de muitos obreiros, de muitos membros, foram comprados com a venda de casas, de imóveis, de automóveis de muitos membros obreiros, tá certo? Para que hoje ela esteja aí divulgando a prostituição, tá? Programas que denigrem cada dia mais o conceito cristão de família, tá? E pasmem os senhores, eu estava lendo uma notícia, que foi o que me fez gravar esse vídeo, que fala sobre um projeto que a TV Record, a Rede Record, ela está aí desenvolvendo,
E as negociações já estão bem avançadas, nada mais, nada menos, sabe com quem? Com a Suzanne von Richthofen. Esse nome te lembra alguma coisa? Essa jovem parricida, tá? Porque matou os pais. Na época, com 18 anos de idade, ela pegou o namorado, o irmão do namorado, facilitou a entrada dos namorados na casa, na residência, os conduziu até o segundo andar do quarto, onde os pais dela estavam dormindo, e eles o mataram com machadadas, a machadadas. E tudo foi descoberto na época, e ela foi condenada a 39 anos de prisão. Isso, se não me engano, lá no ano de 2002, tá? Ou seja, 14 anos atrás. Uma jovem de classe média alta, que os pais lhe deram bons estudos, lhe dava conforto, uma vida de alto padrão, não lhe faltava nada, tá? E essa foi a paga que ela deu aos pais. E agora essa é a paga que a Igreja Universal do Reino de Deus, através da pessoa do Bispo Macedo, tá? Através da Rede Record, está dando àqueles que compraram a Record com muito suor, com muito sacrifício. Produzir, patrocinar, tá? Uma série e um filme falando da Suzanne von Richthofen. E para isso, é claro, quando eu digo que essas negociações estão avançadas, é que a Record vai pagar a ela um valor para o uso da imagem, da história dela, para a autorização dela, da veiculação dessa série, desse filme. Ora, eu pergunto para vocês, você acredita que alguma coisa é feita na Record sem o aval do senhor Edir Macedo? É claro que não. Eu vivi lá dentro, eu sei muito bem disso. Ele é quem comanda tudo. Isso no mundo inteiro, tá? O que é feito em uma igreja, por exemplo, é feito em todas ao mesmo tempo, tá? E tudo parte de um só mentor, de um só cabeça, tá certo? Acreditar que ele não tem nada a ver com as decisões da Record, mesmo que você acreditar que o Lula, tá, não tinha nada a ver com as decisões tomadas pelo PT. Você acredita que o Lula não sabia de nada? Bom, eu não estou aqui defendendo o partido A, partido B, tá? Mas a minha opinião, eu não acredito que o Lula não sabia de nada. Muito pelo contrário, eu acredito que dele partiam as ordens, as decisões. E é só uma questão aí de tempo, tá? Para que isso venha à baila. Na verdade, já veio aí através de várias gravações, tá? Ele dando ordens a um, dando ordens a outro, tá? Enfim. Bom, a mesma coisa com o Bispo Macedo. Então, como pode alguém que se diz ser um líder evangélico, tá? Que pediu os recursos das pessoas para comprar a TV e agora vai patrocinar um programa como esse? Ou melhor, um filme como esse. Esse filme vai somar o quê para a sociedade brasileira, para as famílias brasileiras? Esse filme vai servir para quê? Para ensinar como é que os seus filhos podem também tramar a morte dos seus próprios pais, se tornarem parricidas, como a Christiane von Richthofen? O que vai ensinar? Vai ensinar que se eles fizerem isso que ela fez, o mesmo que ela fez, dando essa paga aos seus pais, futuramente eles podem ganhar alguns milhões sendo procurados por uma emissora de televisão para fazer um filme acerca da vida deles? É isso que o Bispo Macedo quer ensinar para as pessoas? E aí nós vemos, sabe o quê? Como eles viram aí os 10 mandamentos, sabe? Lhe trazerem 11 milhões de telespectadores, tá? Se tornando, entre aspas, o filme mais assistido do Brasil. Isso a custo aí de tantas lágrimas,
Vocês nem imaginam. Ainda ontem eu recebi um relato com áudio lá de um obreiro do Peru, coitado. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Vocês não imaginam o quanto esse povo, esses obreiros são oprimidos para atenderem a esses projetos ambiciosos do senhor Edir Macedo. Eles penam, eles choram lágrimas de sangue. Então vocês não imaginam o quanto eles penam, o quanto eles sofrem. Ora, e tudo isso para que hoje nós venhamos ver um abuso. Eu considero um abuso. E às vezes eu chego a pensar que o senhor Edir Macedo ele não está concatenando bem as suas ideias. Algum tempo atrás, eu vi uma reportagem que falava sobre um diretor de uma das repetidoras da Rede Record do Brasil, e foi perguntado para ele assim: mas vem cá, a Record não é uma emissora evangélica? E ele respondeu o seguinte: não, o líder dela é evangélico, mas a Record não é uma emissora evangélica. Ora, então, como é que pode? O Bispo Macedo pediu o dinheiro das pessoas, a oferta das pessoas, o sacrifício dos pastores, dos obreiros, as alianças, os carros, as casas, para comprar a TV, tá certo? Os dízimos do povo para comprar a TV, tá? Com a proposta de torná-la evangélica. E hoje ela não é mais evangélica. Hoje ele permite que um diretor dê uma declaração dessa. Então, essa é a lamentável situação, tá, da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu escolheria uma frase para definir a situação da Universal: decadência. Decadência. Bem, eu vou gravar um outro vídeo falando mais acerca de alguns outros assuntos, tá bom? Que tem vindo aí à baila, e vou trazer o conhecimento de todos vocês, tá certo? Bom, caso você tenha gostado desse vídeo, você pode curtir aqui embaixo, dar um like aqui embaixo, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá? E também eu peço que você se inscreva no meu canal, porque eu estou preparando um material exclusivo só para as pessoas que estiverem inscritas no meu canal. Esse material eu não vou divulgá-lo nas minhas redes sociais, tá bom? Será apenas exclusivamente para as pessoas do meu canal, tá certo? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.